Olá, meu nome é Gil Becker, sou uma DPO certificada pela empresa holandesa Exim. Estou encarregada de dados por algumas empresas, algumas associações, organizações. Gosto de ajudar as empresas a crescer e sou advogada. Nesse GDRcast de hoje, da área de privacidade e proteção de dados, nós vamos saber um pouquinho mais sobre o tema LGPD e a proteção de dados do consumidor no PROCON Municipal de Florianópolis. E para isso a gente trouxe um convidado de prestígio, né? O senhor Alexandre Farias Luz, que é diretor do PROCON Municipal de Florianópolis, então, para estar aqui conosco, né? Falando da defesa dos direitos dos consumidores do município de Florianópolis, que muitas vezes eles são também os titulares de dados pessoais, né? Que são o alvo de proteção da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para aprendermos um pouquinho, né, qual a contribuição, então, do diretor do PROCON Municipal de Florianópolis, o senhor Alexandre, sabermos mais um pouquinho sobre o trabalho dele, né, sobre as suas ideias, sobre os futuros projetos, o seu entendimento sobre a proteção dos dados dos consumidores, que são também titulares. Podemos passar para algumas perguntas, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem estiver assistindo. Mas hoje aqui é início da tarde. Seja bem-vindo. Obrigado a toda a equipe do Gouveia dos Reis, né, para a gente conversar e debater um pouquinho sobre o tema. Exato. Então, vamos passar para a primeira pergunta, né? Trazendo um pouquinho, né, no judiciário, nós já temos muitos temas que são fruto de algumas ações, de alguns requerimentos, né? Temos temas principais que são ações judiciais, né, relacionadas à desconformidade com a LGPD, né? Então, nós trouxemos, até apresentamos um pouquinho, temos como alguns pontos a proteção do crédito e cobranças, onde existe aí uma desconformidade com a lei e acaba gerando, então, sendo o tema, né, de um dos pedidos, o desrespeito à LGPD em temas relacionados à proteção ao crédito e cobranças, compartilhamento e divulgação de dados, que eu acho que é uma das maiores, né, onde existe uma coleta, que existe uma finalidade legal, enfim, e tem uma finalidade, mas quando existe o compartilhamento, ou o uso aqui, no caso, o compartilhamento, a divulgação dessas imagens, desses dados pessoais, existe talvez aí um desrespeito, porque não foi utilizado para finalidade inicialmente que foi utilizada para essa coleta, né? Incidente de segurança, né? Como o próprio compartilhamento indevido, um e-mail que foi aberto, né, para pessoas que não deveriam ser, incidentes de segurança técnico, incidentes, né, um acesso a um dado que talvez um determinado setor do PROCON ou, né, de uma empresa não poderia ter acesso, já seria um incidente, né, o acesso a pessoas que não deveriam ter acesso àquela informação. Crimes, né, que são bastante alvo aí, ou talvez seja até um dos temas interessantes aí, crimes que são feitos a partir do vazamento de dados, né, o uso de CPF, enfim, das informações das pessoas, golpes, fraudes, até a própria engenharia social, a partir do momento que tu sabes dados pessoais, não só o nome, mas informações que aquela pessoa tem, consegue acessar outras informações, consegue envolver a pessoa que está escutando e fazer com que aquilo pareça natural. Então, esses são temas, né, que são alvo de ações judiciais já, então no judiciário. E no PROCON municipal, a gente queria então te perguntar quais que são as principais reclamações, né, que relacionam de uma forma ou outra dados pessoais de consumidores. O Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990, ou seja, vai fazer 33 anos para o mês que vem. E o legislador, na época, já tinha essa preocupação. Por mais que a gente está com essa retomada dessa preocupação em relação aos dados, em 90 o legislador colocou, né, no seu artigo 43 ao 44, né, do próprio Código de Defesa do Consumidor, uma seção específica para tratar sobre o tema. Mas uma roupagem um pouco mais rústica do que a gente tem hoje, né, que é o cadastro dessas informações, né, o cadastro dos consumidores e os bancos de dados.
são coisas um pouquinho diferentes, né? O cadastro do consumidor é aquele cadastro que o consumidor faz de forma voluntária perante a empresa, ele que disponibiliza as informações para uma fidelização nesse serviço. Então, como que o fornecedor trata essas informações colhidas? E também, existe também os bancos de dados, que a mais popular a gente pode falar que é a questão dos bancos, né, de proteção, né, órgãos de proteção ao crédito, que eles conseguem adquirir essas informações e fazem a própria gestão dessas informações, normalmente para instituições financeiras ou grandes empresas, para fazer a concessão de crédito, né, para avaliação desses créditos. O que a gente verificou muito hoje é a falta, né, e o próprio código, ele falava de forma geral, né, sobre esse tratamento, e alguns órgãos, né, eu falo os órgãos de proteção e defesa do consumidor, e que inclui Ministério Público, Defensoria Pública, o próprio PROCON, não estavam habituados a fiscalizar isso, porque já existia fiscalização, existe infrações ao Código de Defesa do Consumidor passíveis de punição, e com isso teve um descontrole, né, nessa guarda dessas informações, e foi necessário o legislador criar novas legislações para tratar sobre o tema, né, até sobre cadastro positivo. Normalmente o consumidor tinha que dar sempre o ok para qualquer tipo de cadastro, hoje não tem mais necessidade, e a própria LGPD. Então, o PROCON, desde a sua essência, ele tem essa missão de proteger os dados, né, como que essas informações são colhidas. E agora, né, com esse boom de falhas, né, nas prestações de serviços, a gente fala como falha, não é nem como crime inicialmente, existem os crimes que o PROCON fala que configura como crime, mas a grande maioria são falhas na prestação de serviços, que acabaram originando muitos golpes e fraudes, né? Golpes aqueles cometidos de forma mais grosseira, né, por terceiros, e fraudes, existe realmente o vazamento de informações desses consumidores. Então, o PROCON, o Municipal de Florianópolis, desde 2007, né, que foi a abertura dele, vem trabalhando nisso, mas de forma atual, né, recentemente, de forma mais intensa. Porque a quantidade de reclamações que o PROCON recebe é de uma forma absurda, né? O PROCON tem uma média de atendimento anual de quase 13 mil pessoas, né? Uma cidade como Florianópolis é uma quantidade significativa. Então, com base em todas as reclamações que são abertas diariamente, é possível verificar que a origem, né, desse problema é o vazamento dessas informações, né? Contratos fraudulentos, né? E com isso, o PROCON começou a se atentar um pouco mais. É lógico que a punição pela LGPD não é aplicável pelo PROCON. Mas, como eu já falei, existe já a previsão legal de fiscalização e controle pelo órgão de proteção ao consumidor, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Esse vazamento de informações é falha na prestação de serviço, né, no seu artigo 14 do Código, e também nos seus artigos específicos sobre esse tratamento dessas informações. Então, o PROCON está recebendo inúmeras denúncias, inúmeras reclamações e abrindo inúmeros procedimentos, né, para investigar a origem disso. A gente tem um grande problema em relação ao INSS, que eu acho que é o maior local que existe vazamento de informações, mas também com as grandes empresas, né, os bancos, telefonias, que eu acho que falta de atenção. Eu fico muito ainda receoso de falar que existe a intenção, em alguns casos existem, mas são exceções, mas na sua maioria porque também não tinha uma equipe qualificada dentro das próprias empresas para tratar sobre o tema. Então, essas informações vieram com muitas, essas novas legislações, né, vieram com novos desafios, né, para os profissionais da área, para dar um suporte adequado, né, para essas empresas não praticarem, né, alguns atos que antes era muito corriqueiro, né, vendas de dados, né, num pendrive ou um CD, na própria rua. Sim. E para coibir esse tipo de prática. Então, o PROCON ele recebe inúmeras demandas, né, principalmente em relação a fraudes, que acho que é o ponto principal, a demanda do PROCON. Mas o PROCON também está analisando a origem
né, daquela reclamação daquele consumidor. Né? Então, como que se deu aquele problema? Não somente solucionar. Por mais que é um órgão administrativo, e a gente sempre bate na possibilidade de conciliação, em alguns casos não existe conciliação. Não existe como tu voltar aquele dado fornecido, o prejuízo que teve. Sim. Então, é uma forma mais punitiva, em alguns casos, que aí a gente foge da reclamação individual desse consumidor e passa para uma reclamação de ofício, que é o órgão que está investigando. O órgão está solicitando informações. Porque quando é o consumidor, a pretensão foi atendida, normalmente existe o arquivamento daquele processo administrativo. Então, as demandas do PROCON, né, em relação ao tema de proteção de dados, basicamente essas, quando existe essa reclamação do consumidor. Eu vejo que muitas empresas ainda coletam dados em excesso, sem necessariamente uma necessidade. Vejo que tem ainda muitas empresas que trabalham com um determinado sistema que precisa coletar 20, 30 informações para seguir, né, para prosseguir, eventualmente até com a emissão de alguma nota, que não necessariamente serão utilizadas para aquela empresa, exatamente. Então, essa falta de finalidade para a coleta de um dado também representa, né, uma infração LGPD. E por que não? Esse dado que está ali de forma desnecessária, a mais, né, além de já representar uma infração, se for vazado, né, pode causar um dano mais completo, vamos dizer, né? Uma informação que talvez, eu estou numa empresa médica e estão coletando meu endereço, mas para quê? Se nada vai ser enviado para o meu endereço, ou se isso não vai constar na nota fiscal, mas se eventualmente for necessário, se for eventualmente necessário, eles coletam. Não precisa coletar de todos, né? Assim como algumas empresas também, na hora de fazer uma nota fiscal, tem ali o sistema e está coletando dados que não são necessários, né? Às vezes são o nome e o CPF, quando necessário de fato, né? Às vezes está só... Esse assunto, doutora, foi um ponto brilhante na colocação. A própria Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, numa reunião com os principais PROCONs, a gente tocou muito no assunto da colheita, do porquê da colheita dessas informações, né? E a gente tocou num ponto específico que chamou bastante atenção e no começo eu não estava conseguindo visualizar o raciocínio, que é a colheita da digital. Por algumas farmácias, estava tendo muito comum, até algumas redes aqui de Florianópolis, colheitas das digitais para concessão de desconto. E a gente conversando nessa reunião foi levantado muito a preocupação, e isso eu falo que já tem 3 anos essa discussão da própria Senacom, que era a finalidade. E depois, né, a própria secretaria investigou e essas informações estavam sendo repassadas, né, estavam sendo colhidas nas farmácias, estavam sendo repassadas para as empresas de saúde complementar. Por quê? Porque eu consigo saber o que o consumidor está comprando para cuidar da sua saúde, para cuidar de qual é o hábito, né, de compra relacionado a medicamentos, doenças pré-existentes, isso tudo para, no final, ser repassado para o consumidor. Então, essas informações não deveriam ter sido repassadas. Então, isso. Então, com isso, teve um procedimento, existe esse procedimento aberto ainda na Senacom, e todo estabelecimento que a gente verifica a colheita de digitais, o PROCON orienta a retirada dele, porque não existe finalidade para aquele caso, né? É lógico que a gente pode discutir a finalidade, mas a gente já pede a retirada de forma cautelar, porque não é necessário, né? É um dado extremamente sensível, né? Extremamente sensível. Não tem como depois fazer nenhum tipo de alteração nesse dado, porque a gente nasce com a digital e morre com ela é única. Então, qualquer tipo de dado que não consiga ter nenhuma modificação, reconhecimento facial, isso aí tem que ser com muito cuidado, né? Para não ter nenhum tipo de vazamento. Então, até nesses detalhes é o porquê. Da onde vai dar o início, né? Disso a gente investiga no nosso processo administrativo. Não, isso é muito importante. De fato, um dado bem sensível, que às vezes basta um
um aceite de um CPF talvez não vai ser tão prejudicial quanto, de fato, um dado biométrico que é digital e configura um dado sensível e pode trazer um dano, um prejuízo, de fato, para o dono daquele dado e é melhor não coletar esse tipo de dado. Exatamente, Então, passando, um pouquinho para a próxima pergunta. Um processo de reclamação, quando acontece dentro do PROCON, depois que um consumidor ele protocoliza, de fato, uma reclamação no PROCON municipal, ele relaciona os seus dados, enfim, como consumidor, e de repente relacionado ao desrespeito à LGPD, ao desrespeito aos seus direitos como titular, qual que é o procedimento dentro do PROCON? Até para o pessoal conhecer, talvez de uma forma mais sintética, O que acontece, principalmente se a empresa não responder, O consumidor vai lá, faz uma reclamação, qual que é o procedimento e o que acontece se essa empresa não responder? Existe algum tipo de penalização aplicada pelo PROCON? Sim. Existem 2 tipos de procedimentos que o consumidor pode tomar. Ele se dá inicialmente ou por uma reclamação individual, então ele pode se dirigir até o órgão ou acessar também as redes sociais, o próprio site da prefeitura, que ele consegue abrir toda o pedido de reclamação, Ele coloca quais os fatos, qual é o pedido dele, a documentação, bem informal, O processo administrativo é informal, isso facilita. Ou também fazer uma denúncia, Essa denúncia a gente verifica se é uma demanda individual ou uma demanda coletiva. Quando é uma demanda coletiva, o consumidor, entre aspas, ele é o PROCON. Então, o interessado no processo é o PROCON e o fornecedor. Então, é um trâmite um pouquinho diferente, porque ele não existe possibilidade de conciliação. Existe a possibilidade de um termo de ajustamento de conduta, mas não existe conciliação. Então, ele queima, algumas etapas. Mas o processo individual, existe a possibilidade de conciliação, então o consumidor se dirige ao PROCON com todas as suas informações e verifica qual é o interesse dele. Não, eu não quero mais que o meu nome fique naquele cadastro, eu quero a retirada daquele cadastro, ou a devolução de um dinheiro que foi tomado de forma indevida, devolução em dobro, ou o cumprimento da oferta, tudo depende, a troca do produto, se ele apresentou vício ou defeito. Então, todas essas reclamações, o consumidor tem que falar o que ele deseja. Sempre com orientação do PROCON, para ver quais são os direitos, O consumidor sempre, a escolha dele na troca do produto, a devolução do dinheiro, é sempre a escolha do consumidor. Então, isso ele é de forma assistida pelo PROCON. Após a primeira análise, que a gente chama de averiguação preliminar, é um momento de investigação ou de colheitas de dados para verificar se a empresa está ou não está cometendo alguma irregularidade perante o código. Constatada essa irregularidade, a empresa é notificada, ela recebe um despacho administrativo com todas as informações, como se fosse uma sentença, já tipificando as infrações perante o código. Falta de informação, então infração ao direito de informação, não cumprimento a oferta, a gente verifica essas possibilidades, lavra um auto de infração, a empresa possui um prazo para impugnação. Nesse momento, tanto de coletivo, de ofício pelo PROCON, como do consumidor, ele segue o mesmo rito, que é o auto de infração e impugnação desse auto. Se a empresa apresentou todas as alegações, não trouxe nenhuma prova contrária do que foi analisado, cabe aí sim uma decisão administrativa, e dentro das punições vai desde uma multa administrativa ou até intervenção administrativa, cassação do alvará, interdição, suspensão, são penalidades severas, E também a contrapropaganda, que também, dependendo da penalidade, é a pior coisa do mundo para uma empresa, Que é, vou dar o exemplo com refrigerante, muito famoso, falar que aquele que lá não é refrigerante, não é suco, nem refresco, não é nada, e ter que mudar toda a sua rotulagem, e também fazer uma campanha de saúde saudável, uma rotina saudável. Então, com uma empresa de refrigerante fazer isso, é complicado, bate na imagem. Então, às vezes, a multa administrativa ela não vai satisfazer aquela pretensão da sociedade de forma pedagógica ou punitiva
Então, existem outras possibilidades, né? Então, a interdição, suspensão, né? Então, com base nisso, tem a punição. E também, aí, a empresa ela pode apresentar recurso administrativo, né? Que é analisado pelo secretário da pasta. E com base nisso, depois, se não for a pretensão da empresa, né? Se ela continuar tendo a penalidade, ela pode recorrer ao judiciário, né, para anular aquela penalidade ou não. Mas o processo administrativo do PROCON, hoje ele está com uma vida útil de 2 anos, então a gente está bem célere em relação à análise dos processos, por causa também da demanda. A gente recebe mais processos que muitas varas. É verdade. Né? Então, a gente desafoga também muito o judiciário. O judiciário muitas vezes encaminha o processo, né, de forma informal o consumidor para o processo administrativo, para esgotar as esferas administrativas, para depois ingressar judicialmente com o direito do consumidor, né? E também o PROCON tem um contato muito grande, né, com os órgãos, né, com o Ministério Público, Defensoria Pública e o próprio Tribunal de Justiça, para melhorar ainda mais o nosso atendimento, aumentar o nosso atendimento, para diminuir demandas do judiciário e tornar até o tempo de judiciário de forma mais eficaz em demandas que representam não a importância, né? Porque toda demanda individual é importante, mas eu acho que o judiciário também tem algumas situações que ele precisa se atentar mais do que pequenas causas com baixa complexidade, que podem ser resolvidas no esfera administrativa. Um ponto muito interessante que o senhor falou na sua fala foi o ponto do dano à reputação, talvez, então, né? Vai ter ali uma propaganda automaticamente negativa, né? Um dano à reputação, um dano à imagem. Inclusive, até umas semanas que passou aí, na semana, né? Teve a primeira autuação da NPD para com uma microempresa, né? Que de fato, no final, era uma pessoa física com CNPJ, mas que foi conhecida nacionalmente e até internacionalmente por ser a primeira empresa multada por infração à LGPD. Então, interessante, né, que até o senhor colocou, tem o olhar, e muitas vezes até do consumidor, para uma grande empresa, para uma grande organização, mas as pequenas também estão no alvo, né? Nesse caso aqui, todo mundo achava que a primeira multa seria para uma grande empresa, e acabou sendo para uma pequena, né, que todos, seja grande ou pequena, também precisa se adequar, atender bem os consumidores e aos titulares de dados, para evitar esse tipo de demanda, né? Não só no PROCON, mas no judiciário também. Essas penalizações servem realmente para coibir novas práticas. O que a gente verifica é a efetividade, às vezes, dessa punição, né? Uma multa administrativa do PROCON pode chegar a 11 milhões de reais. Mas dependendo da situação, e eu falo que 3 procedimentos com grandes empresas que o PROCON fez, uma multa de 3 milhões para uma empresa de aplicativo, pelo cancelamento, 4 milhões para uma empresa, um aplicativo de delivery de comida, e 8 milhões para uma empresa de tecnologia, né, a empresa mais valiosa do mundo. Eu falo que o procedimento já encerrou, mas a Apple, foram 8 milhões, mas vou verificar o valor de mercado dessa empresa e a multa aplicada, ela é insignificante. É lógico, isso foi num órgão municipal. E também tiveram outros órgãos, né? Então, essa discussão mobilizou algumas cidades, né? PROCON Carioca, PROCON de São Paulo, PROCON de Florianópolis, de Brasília, que totalizando todas as multas, passaram de 200 milhões. Aí sim a gente verifica um pouco mais de efetividade até numa alteração legislativa para coibir tal prática. Aquela prática ela é vedada tanto de forma implícita como explícita. Mas muitas vezes a gente precisa de uma legislação para deixar muito claro aquilo lá. Então, quando há muita discussão, muita interpretação, dificulta um pouco. Mas espero, né, que a LGPD seja aplicada com mais frequência, né, as punições, para auxiliar também, eu falo até auxiliar o Código de Defesa do Consumidor e os órgãos de proteção, né? O efeito educativo também, né? Quando existe a publicização de uma infração dessa e de uma sanção aplicada, também
E isso se espera, né, que tenha um efeito educativo para as outras empresas, mas também para os titulares, para saberem os direitos deles, né? Que eles não devem só serem alvo e sujeitos aos prejuízos e permanecerem imaginando que nada vai acontecer. Acontece, né? As demandas são levadas adiante e isso será investigado e tomadas as devidas providências, né? De fato. E passando para a terceira pergunta, nós trouxemos aqui daí uma informação, né? O Procon lá de Paraíba se uniu junto com uma faculdade internacional que chama Cidade Viva e criaram em março desse ano um núcleo de proteção de dados pessoais. A gente achou bastante interessante, né? Não só para prestar orientações, esclarecimentos, né, para os consumidores, mas para as empresas sobre a LGPD, sobre o cuidado que devem ser adotados, né, sobre os dados pessoais. E isso vai gerar, por que não, segurança, né, e fortalecimento para as relações que existem entre as empresas e as pessoas, no sentido de cumprimento dessa legislação. Então, a gente queria trazer essa última pergunta e saber um pouquinho mais dos projetos de vocês. Procon Municipal de Florianópolis tem projetos atuais ou se imagina algo para o futuro com uma faculdade, alguma entidade, ou até mesmo com o escritório de advocacia como o nosso, né? Que temos serviços de diagnóstico e adequação, às vezes muito de esclarecimento, já fazemos alguns cursos filmados, né? Justamente para esclarecimento, monitoramento, manutenção, tudo no sentido de trazer um esclarecimento, um entendimento mais fácil, uma linguagem, né, de um entendimento que vai atingir mais pessoas na hora de realmente saber o que essa lei autoriza, o que não autoriza. Então, justamente um projeto em prol da proteção de dados dos consumidores. A gente queria saber se existe algum projeto nesse sentido. O Procon de Florianópolis é aberto a todos os tipos de projeto. É lógico que o Procon não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a iniciativa do Procon da Paraíba é louvável, né? É o primeiro, né? E espero que se multiplique. O Procon aqui de Florianópolis possui já um núcleo de atendimento, mas ao subendividado, também é uma legislação nova, uma alteração nova, o Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com o próprio Ministério Público de Santa Catarina e a própria Defensoria Pública, porque a gente atende a classe F, D, né? Os hipervulneráveis, né? Então, a junção dessas forças foi criado um núcleo de apoio ao subendividado, o NAS, que a gente chama. Mas como que o órgão consegue elaborar novos núcleos? Primeiro vai muito da estrutura desse órgão. E eu falo, Florianópolis possui uma estrutura e possui um fundo próprio, né, para investir, ou seja, bancar eventuais projetos. Esses projetos devem ser encaminhados para o órgão. Né? Eu falo que a gente não consegue abraçar tudo. Claro. Existem inúmeras reclamações, inúmeros desafios, né, diários que o Procon enfrenta, né? E a gente precisa desses auxílios e às vezes até uma motivação, uma provocação. Então, vamos fazer uma parceria para atender? Vamos. Então, é toda uma estrutura. É lógico que a realidade de Procon Florianópolis não é a realidade de todos os Procons do estado, né? O Procon da Paraíba é um órgão estadual que ele consegue coordenar e articular com os Procons municipais essas informações. Então, normalmente o Procon estadual ele fabrica essa informação, colhe essas informações, trata e repassa para os órgãos municipais como devem atuar para aqueles que não possuem uma capacidade técnica para isso. Para aqueles que consigam, né, que já possuem, aí fica muito mais fácil da gente trabalhar, criar projetos, né? E eu deixo aberto aqui, né, o desafio, né, de trazer também essas provocações para o órgão. A gente tem total interesse de abraçar novas ideias e disponibilizar para a população, né, para o consumidor, um máximo de informações, porque o Procon acredita que um consumidor consciente é o maior fiscal. É verdade. Então, quando o consumidor, e eu falo cidadão, sabe dos seus direitos, ele consegue de forma efetiva o cumprimento deles e também encaminhar essas reclamações para os órgãos caso aquelas empresas não aceitem as informações do consumidor consciente, né,
está levando, né? Porque, ao contrário do cliente, o consumidor nem sempre tem a razão. O cliente normalmente tem a razão, né? É uma questão de fidelização. Mas o consumidor não. E a gente também tem um caráter muito educativo perante os consumidores, né? Então, não é o consumidor pode ficar berrando no estabelecimento, falando que vai quebrar tudo, isso tudo o PROCON também auxilia. Então, qualquer núcleo, qualquer projeto que vise diminuir o conflito e aumentar a solução dos casos, é muito bem-vindo lá no órgão, né? Mas, inicialmente, a gente não tem, mas a gente quer. Isso daí a gente quer. Estamos no caminho, então. Estamos no caminho. Mas então tá, eu queria agradecer a sua presença, né, a sua disponibilidade em vir participar do nosso GDRcast, né? Então a gente ficou sabendo mais um pouco sobre a atuação do PROCON, muito importante, nesse sentido, né, de dar vazão às demandas, mas também no sentido educativo, não só do titular, mas das empresas também, né, que precisam saber que o PROCON tá aí para atuar e vai dar um fim, vamos dizer, né? Uma resposta para os seus consumidores, que muitas vezes são os titulares de dados que buscam e precisam de fato de um auxílio, né? Então, ficamos sabendo um pouquinho mais sobre a atuação, sobre os métodos de trabalho do PROCON municipal, né, de Florianópolis, do seu diretor, senhor Alexandre, em especial sobre a proteção de dados pessoais desses consumidores, que falou sobre as suas experiências práticas, então, né, os projetos futuros, essa abertura para virem projetos novos, né, e o conhecimento no âmbito do seu trabalho. Então, queremos agradecer muito e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite, né, também deixo aqui para seguir as redes sociais do próprio PROCON Floripa, né, a gente dá muitas dicas, dá as informações, canais de comunicação, para deixar realmente o consumidor atento, né, e consciente, né? Então, fico à disposição, agradeço imensamente a oportunidade e um ótimo papo aqui para trazer, né? Também me fez mexer em coisa que normalmente a gente não mexe, que é LGPD, porque a gente fica muito focado no Código de Defesa do Consumidor, mas quando tem algum processo um pouco mais específico, né, a gente tem que folhear toda a legislação para ter embasamento jurídico, para ter uma efetividade nas decisões, né? Então, eu agradeço o convite e fico à vontade aí para, caso queira conversar sobre outros temas, também a gente bater um bate-papo. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigado.